Vamos lá. A contribuição, gente, de Wilfred Bion. Gente, o Bion tem uma história muito bacana, não dá tempo da gente aprofundar muito aqui, mas eu posso te falar que esse cara foi criado na Índia, ele era inglês, foi criado na Índia, e ele foi analisado por uma psicanalista muito famosa. Alguém sugere quem foi? Melanie Klein. Exatamente, ele foi discípulo de Melanie Klein. E aí a gente vai ver na teoria de Bion algumas, vamos dizer, algumas semelhanças, né? Algumas coisas que aparecem em Klein vão aparecer um pouquinho na teoria de Bion. Vamos lá. Bion, então, gente, Wilfred Bion representa um dos desenvolvimentos mais complexos. Deixa eu perguntar aqui, alguém quer ir no banheiro? Quem quer tomar um café? Me dá um minutinho, deixa eu beber uma água. Um segundo, para a gente poder voltar. Tá bom? Aí a gente vai direto. Vou tomar água. Nossa, eu tô ficando. Ninguém me deu água, meu Deus do céu. Fechando o olho. Tá faltando um café. Olha, gente, o café tinha que ter feito outro, hein? Não é bom tomar café de manhã, não. Quer que eu faça um café? Sulamita pode. Ah, Sulamita, tem algo melhor que café, Sulamita. Tem um restinho de coca aqui. Alguém quer um coquinha? Não? Tem certeza? Bem que eu parei de Só fazer um dia. É um minuto. Não, que vai. É um minuto, tá? O que está escrito ali que eu não estou conseguindo ver? Ali é continente. Ali no Bion. Continente de conteúdo. Continente de conteúdo depois. Reverie. Nossa, bom, por mim, eu já estou Reverie depois. Já vou ver. Pensamento. É. Pensamentos o quê? Pessoas. Professor, o que está escrito ali? Implicações. Pessoas e implicações? Aonde isso? No quadro. Lá no quadro, não consegui ler nem. Ah, o Bion. Exatamente. Ali, ó. Pensamentos e suas implicações emocionais. Isso aqui é o reverie, é um conceito bioniano também. Continente de conteúdo. Pensamento. Rafael, eu uma água quente para fazer um chá. Não, precisa não, porque eu achei que já ia com esse café ali. Você quer tomar um cafezinho? Não. Tem certeza? Você pode café não. Não? Você pode colocar Pensamentos. ali onde que sai. Eu esquento aqui no micro-ondas. Quer? Tem certeza? Aham. Eu não fiz café, eu sou muito café. Toma café também. Você não fez de manhã? Não fez de manhã. Eu fiz, cara. Tá bom? Obrigado, tá? É que você Tá falou, bom, só que hein? esses caras falando de tomar café, ele eu tento achar. Não tá entendendo? Mas não tem copo E ali? micro-ondas ali. Você não é machinho. Até os caras pegarem embaixo. Ali. Agora é quente. Fica à vontade, é sua casa, tá? A gente sabe. Ela não tem o quê? Ela tinha lá embaixo buscar o chá. Eu sinto que eu iria também. Não, é uma embaixo aqui. Muito bem, gente, estamos de volta. Gente, então, Wilfred Bion e a função alfa, né? É interessante que esse autor, esse cara foi militar, tem uma história muito bacana, tá? Por trás de Wilfred Bion. E como eu disse já, ele foi discípulo de Melanie Klein. E ele representa, né, a contribuição dele representa o quê? Um dos desenvolvimentos mais complexos e inovadores da psicanálise, especialmente no que se refere à compreensão da origem do pensamento e da capacidade de simbolização. O que ele considerou? Tá trocando de caneta aí, vocês aí. Tem duas aqui no bolso. Eu tenho aqui, eu nem uso. Me deram de presente, sei lá onde foi. Tenho dois. Ai, meu Deus. Olha o que eu tô aqui carregando das crianças. Da criança. É das crianças. Não, você passa ali, você vê a quantidade de adultos ali naquela loja lá na padaria. Isso aí. Espalha o nosso. Até mais calçada. Meu Deus do céu. Tem duas. Só tem homem E velho. detalhe, tem uma figurinha, tem cada figurinha saindo R$180, Sim. 70, O pessoal 80. tá com o celular fazendo pix. Sempre isso. Figurinha do Neymar. A figurinha do Neymar, que não tá nem jogando, R$180.
não pensei. Cara, 180. Perder de mim, ele vai ficar sem. Vamos lá, gente. Bom, vamos falar um pouquinho de Bion, então? Ele representa um dos desenvolvimentos mais complexos e inovadores da psicanálise, especialmente no que se refere à compreensão da origem do pensamento. Então, a gente não pensa apenas por pensar, segundo Bion, né? Tem uma função o pensamento. Ao retomar a tradição inaugurada por Freud e aprofundada por Melanie Klein, Bion vai deslocar a questão central da psicanálise para um novo eixo. Não apenas o que o sujeito deseja ou reprime, que é o que a gente geralmente trabalha, né? O desejo e o reprimido. Tanto em Freud quanto em Lacan, essas duas questões são as que aparecem mais. Mas Bion vai aumentar o campo de preocupação da psicanálise também em relação ao quê? Ao que ele pensa ou na falha em pensar. Então a gente começa a analisar o seguinte, né? O que importa para o autor? Pensamento. Gente, quando a gente fala de pensamento a razão de ser de um pensamento, né? Eu tenho uma palestra que se chama Princípios de Qualidade de Vida. Eu dou nos slides, como eu falei de manhã. E eu falo do pensado cuidadamente, porque é da mente que saem as nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas imaginações. Quer dizer, a minha mente vai determinar o que eu penso, o que eu imagino, o que eu idealizo. Exatamente. É assim como ele pensa, assim é. Isso é um provérbio bíblico. E também a falha em pensar. Porque o cara diz assim, eu não consigo pensar. Eu não... Aí você vai pensar, mas como você não consegue pensar? A gente não vive pensando? Mas pensar com significado, pensar com objetivo, pensar com endereço. Não pensar um monte de asneira, besteira, a pensar de forma que isso dê propósito para a vida da pessoa. Enquanto Freud se ocupa do conteúdo do inconsciente, Klein, da organização das relações do objeto, Bion, ele vai introduzir uma problemática fundamental. Qual é? A possibilidade de transformação da experiência emocional em pensamento. A possibilidade de transformação da experiência emocional em pensamento. Quando a gente fala de experiência emocional, gente, aí a gente volta a Klein, volta a Freud, as experiências emocionais nossas são construídas aonde? Não, vamos lá. A infância. Segundo Melanie Klein, desde os primeiros meses de vida. Segundo Freud, nas fases de desenvolvimento psicossexual, oral, fálica, né? E por aí vai. Então, nós somos o quê? O que eu sou? O que você é? Nós somos um conjunto de experiências emocionais. Eu sou um conjunto de experiências emocionais. Você é um conjunto de experiências emocionais. E essas experiências emocionais, segundo Bion, elas têm a possibilidade de serem transformadas em pensamento. Então, os meus pensamentos são determinados pelo quê? Pelas minhas experiências emocionais. Como eu registrei elas. Como elas estão introjetadas, né? Determinadas dentro de mim. Vamos lá. Isso implica compreender que o psiquismo não nasce com a capacidade de pensar plenamente constituída, mas depende de um processo de desenvolvimento que ocorre na relação com o outro. Depende desse processo. Eu vou pensar a partir do quê? A partir das relações que eu vou desenvolvendo. A partir dos relacionamentos que eu vou tendo com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu tio, com a minha tia, com o meu avô, com a minha avó, com o resto do mundo. E Bion vai afirmar o seguinte: o pensamento surge da necessidade de lidar com experiências emocionais. A gente precisa lidar com as experiências emocionais, a gente precisa dar um nome, a gente precisa dar um destino para elas. E aí formula-se então os pensamentos. Bion indica que o pensamento não é uma função puramente cognitiva. Eu não penso apenas como fruto de um conhecimento, de uma intelectualidade, de um estudo, mas uma resposta que é dada à experiência emocional, especialmente aquelas que não podem ser imediatamente descarregadas. Então, gente, só esse enunciado, para nós, é uma aula. É uma aula. Eu penso por conta do quê? Por conta daquilo, dos registros emocionais que eu trago no meu psiquismo. Bion considera também o inconsciente. O inconsciente está registrado onde?
no inconsciente estão registradas as experiências emocionais, que eu não esqueço. Aliás, que muitas das vezes eu não tenho consciência delas, mas elas estão registradas lá. E estão, mesmo sem a minha autorização consciente, determinando pensamentos. Da mesma forma que sem a minha autorização consciente eu sonho. Você dá autorização para os sonhos que você tem? Sinceramente, tem sonhos que você gostaria de ter tido? Que você já teve? Tem sonhos que você fala, rapaz, que sonho foi esse? Eu queria ter sonhado isso não é? Mas tem sonhos que a gente sonha ali, pô, legal, beleza. Mas tem alguns que a gente gostaria de não ter sonhado. E aqui diz, especialmente as experiências emocionais que não foram imediatamente descarregadas. É interessante a palavra descarregado aqui. A gente poderia colocar também resolvidas, né? Talvez assim até fosse mais apropriada a palavra resolvida. Experiências que não foram devidamente resolvidas. Aí nós temos uma vinheta clínica aqui, vamos lá. Emoção sem pensamento. Paciente, eu sinto uma angústia enorme, mas eu não sei explicar. E ele faz um silêncio. E vai dizer, é como se fosse um peso. É como se fosse um peso. Mas o que é essa angústia enorme? Pô, é uma angústia enorme. Uma coisa que está machucando, que está ferindo, que está devorando o cara por dentro. Mas ele não sabe explicar a razão de ser. E aí o que aparece? Aparece uma experiência emocional bruta, uma experiência emocional não trabalhada. É igual o ouro, né? Quando ele é pego na natureza, como é que ele vem? Deformado, né? Todo coisado. Aí depois o ouro é trabalhado. O diamante, como é que vem? A pedra, cheia de pontas. Até que passa por todo aquele processo e vira um diamante. É lapidado e vira um diamante. Não é? Então nós temos uma experiência. As nossas experiências, os nossos registros emocionais são igual uma pedra bruta de diamante. Eles precisam ser lapidados. E onde é que a gente faz essa lapidação, por assim dizer, usando essa metáfora? No processo analítico. Você coloca para fora, via associação livre, a experiência emocional, né, que trouxe agravo, que trouxe tristeza, que frustrou, que machucou, que feriu. Eu tenho uma história, eu vou te contar essa história. Eu chorei demais aqui, sentado aqui numa cadeira dessa. Eu conto a história que quando eu tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade, um deles já me ouviu contar isso. É um filme, né? Do cachorro? O cocô do cachorro? Você já comeu o cocô? Não. Então, com 10, 11 anos de idade, a minha tia falou assim, minha mãe de criação, limpa o quintal, se eu achar cocô de cachorro, eu vou fazer você comer. Era uma casa muito grande, piscina, 2 andares, o pessoal era muito bem de vida. E eu limpei a parte da frente da casa, varri, tirei o cocô do cachorro, aquela coisa, né? E fui limpar o quintal. Só que nesse inteirinho, alguém soltou o cachorro. Dick, pastor alemão bonito que tinha naquela casa, me mordeu umas 10 vezes. Ele foi morar lá e não conhecia muito bem. Aí ele foi na frente e fez o totozinho dele. Nisso eu dei a tarefa concluída. E aí a minha tia, naquele tempo, foi fazer a conferência. Quando ela foi na parte da frente da casa, o que tinha lá? Cocô do cachorro. Sabe aquele cocô seco, ressecado? Feito de grichamp, né? Olha, quando a minha tia falou, viu aquele cocô, falou assim, falei pra você. Eu vi esse cocô aí, você encheu, jogou o cocô na pazinha do lixo, abre a boca. E vum! Nossa Senhora! Ele recebeu a paz. Menina, você sabe onde eu contei essa história? Teve uma reunião de pais lá no colégio da minha filha, no Pará, e pediram para os pais contar alguma experiência da infância que foi traumática. Eu contei essa experiência. Nossa, as mães ficaram desesperadas. Isso é só um exemplo. Eu já estava fazendo psicanálise na época, né? E eu usei, né? Falei alguma coisinha e tal. Mas isso foi uma experiência emocional, bruta, que ficou. Eu não sabia que isso me afetava. Eu fico com raiva ativo. Como você pode falar como isso te afetou? Como você percebeu? Onde foi que eu percebi que isso me afetava? O Luiz dando aula, falando dos pontos de fixação. Aqui, na sala de aula. Eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito, está gravado na aula. Eu chorei com criança. Uma pergunta,
você pode falar. Ah. Como que você nota que isso influenciou na sua vida adulta? A forma como me lidava comigo mesmo, tá? Solita. Eu sempre me associei com cocô. Valorização. Valor. Desvalorização. Eu sou um cocô. Eu falei isso tantas vezes. E eu não sabia por que eu fazia isso. Sabia que na fase adulta eu fazia essa relação? Eu sou um cocô. Não traz pra nada. Muitas vezes. Foram muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. Mas, experiências, eu estou falando da minha. Se eu pedisse você para contar isso, todos nós temos um. E o objetivo não é tornar nada midiático, mas é um fato. Então nós trazemos essas experiências que quando a gente conta geram raiva, mas estamos sujeitos. Minha tia, cara. Sério. Sério. É viva ainda. É viva ainda. Deus deixou ela. Mas a partir do momento que você entendeu isso e elaborou dentro de você, O que você acha? Eu não estaria aqui dando aula. Esse senso de valor não deixaria. E você precisa de um mínimo de autoconfiança para fazer algumas coisas na vida. Você não faz. Você não se apresenta. Você não fala. Como é que você faz? Você precisa confiar em você. Agora, se você tem aquela projeção de cocô, imagina. E quando você posso não ver? E vocês estão querendo fazer nada, né? O jogo Quando virou aqui agora. você foi, o Luiz falou de você, que você não ia ser Psicanalista. Nunca seria. E você, como que você ficou? Não, essa foi fácil. Não, mas aí você ainda tinha essa sensação. Não, gente, não. Acho que foi depois, acho que foi antes. Foi logo no início do curso. Aí já foi já vai, porque aí já eu tive condições, o Luiz é bobo, e vocês vão perceber isso na clínica, sendo atendido. Eu tive muita experiência. Mais de 25 anos que o cara atua nessa área. Então o que acontece? Confronto. A gente precisa desse confronto. Precisa bater de frente com algumas questões. E quando ele falou comigo assim, vai só. Eu vou estudar tudo que eu posso. Para vocês terem ideia, antes de concluir o curso, eu já estava dando aula. Eu estava no final, não, terminei o segundo ano. Quando eu estava entrando no terceiro ano, os 3 anos de análise, eu já estava quase dando aula aqui. A primeira aula que eu dei, eu estava estudando ainda. Sabe por quê? Você me tratava, você não falava comigo, você fala agora mesmo, porque você não tinha estrutura para ouvir, agora você pode. Agora ele me trata com rigidez. Mas ele olha à medida que você suporta, né? Que você já está preparado para ouvir. A resposta que a gente vai dar para as coisas na vida vai depender dessa sinceridade que a gente tem com quem? Com a gente mesmo. Aí não depende do que os outros falam mais. Depende de como você lida consigo mesmo. Se você não lida bem consigo mesmo, como é que vai fazer? Entende? Vamos lá, gente. Então nós temos aqui dificuldade de pensamento, né? Por conta de quê? A experiência emocional, que é o assunto aqui, né? E ela vira o quê? Aí tá. Minha experiência emocional virou? Notícia. Não, aqui na teoria do Bion. Virou o quê? Virou pensamento. A experiência virou uma atitude. Virou atitude, virou comportamento, virou funcionamento. Olha como uma coisa. A experiência emocional vira pensamento. E o pensamento vai virar uma atitude, vai virar um comportamento, vai virar um funcionamento. Você está funcionando com mais em quê? Você acha que você é assim por quê? Você acha que age como age por quê? E quer? Você é do jeito que é porque você quer ser? Ilusão. Ô, Rafael, aí no caso aí é como se fosse as ações fossem voluntárias ou não? Olha, o Deus. Você faz sem saber o que está fazendo. Por isso que existe o quê? O inconsciente. E aí Freud disse que o ego não é senhor dentro da sua própria casa. Eu não sou senhor dentro da minha própria casa. Segundo Freud. O que significa isso? A gente não é dono
da gente, de si mesmo. Não somos donos de nós mesmos. Quem que manda em você? É você que manda. A partir do momento que você tem um inconsciente, que você desconhece que está lá, quem está mandando em você? Dentro de você controla. Exato! E essa é a grande ferida narcísica, a terceira grande ferida narcísica trazida, segundo Freud. A primeira foi a descoberta de que o mundo não é plano. O mundo é o quê? É redondo. A segunda é que o homem veio de onde? Darwin, né? Pode falar do macaco. Né? Tá. Nunca soube isso, seu pensamento. E a terceira é a descoberta do inconsciente. Freud se coloca nessa situação. É uma ferida narcísica. O homem tão cheio de si, tão importante, tão empoderado, o humanismo da parte, descobre, através do inconsciente, que nós fazemos coisas não porque nós queremos fazer, mas porque isso é determinado no nosso psiquismo que nós o faremos. Vamos lá, todos concordam com essa colocação? Não, mas a psicanálise existe nesse ponto, nessa base, nesse conceito, nessa formulação. O ego não é senhor na sua própria Você pode, a casa. partir do momento que você percebe que aquele comportamento é nocivo, ainda que você não saiba por quê, procurar através da terapia entender para que você não repita mais aquilo. Sim, mas o que vai levar você a sentir que aquele comportamento é nocivo e que você precisa procurar a terapia? A palavrinha chave: angústia. Se não gerar angústia, você não vai procurar a terapia. Você não vai procurar. Você vai procurar porque você está sentindo que aquilo está te causando dor. Se não causar dor, você não procura. Alguém procura médico que sente dor. Então você tem que ter angústia. Exato. Entendeu? Aí você procura análise. Ok? Vamos lá, gente. Vamos daqui. Opa, calma aí. Aqui, vamos ver os elementos alfa e beta. Na teoria de Bion aparece isso. Vamos lá. Para compreender o funcionamento do psiquismo, vira a página aí, página 21. Wilfred Bion introduz a distinção entre elementos beta e elementos alfa. Vamos ver o que é isso? Os elementos beta, dona Fé, vamos ver o que é. Correspondem ao quê? A experiências, né? A experiências sensoriais e emocionais brutas, que não foram lapidadas, transformadas em conteúdo psíquico pensável. São vivências que não podem ser simbolizadas, elaboradas ou lembradas, apenas evacuadas. Evacuadas, ou, como diria Freud, recalcadas, ou, como diria Freud, reprimidas. Ok? Então, como elas não podem ser simbolizadas, como elas não podem ser elaboradas, como elas não podem ser lembradas, porque se lembrar causa dor, se lembrar traz sofrimento, se lembrar traz angústia, o que a gente faz? A gente evacua essas experiências, porque elas são brutas, elas não foram lapidadas, não foram transformadas em um conteúdo psíquico pensável. Okay? Segundo Bion, os elementos beta não podem ser pensados. Eu não posso pensar isso, eu não penso. Eu recalco isso. Eu guardo isso. Eu reprimo isso. Porque se eu pensar nisso, olha... A gente às vezes fala isso, não fala? Eu não quero nem pensar nisso. Eu nem penso nisso. Por que eu não penso? Porque isso traz dor. Por que eu não penso? Porque isso traz angústia. Por que eu não penso? Porque isso traz sofrimento. Não vou pensar. Já os elementos alfa são resultado, aí sim, de um processo de transformação dessas experiências, permitindo que elas sejam o quê? Pensadas, simbolizadas, lembradas e sonhadas. O sonho, o que acontece? O sonho é o quê? É um escape, escapou do inconsciente. Você sonha com o que escapa. Você sonha com o que está acumulado. Então vai escapando. E se sonhou, saiu. Se sonhou, foi para fora. Você não vai sonhar, vamos dizer, mas eu tenho sonhos repetidos. E tem uma explicação para a questão dos sonhos repetidos. Mas está ligado às experiências emocionais. Mas saiu, vazou, se lembrou. Aí, como Freud fala no livro dele, o recordar, o repetir, o elaborar, você recorda. Porque como é que você vai tratar de algo que você não recorda, que você não lembra? Algo como comer o cocô do cachorro. Ainda bem que era cachorro. Né? Comia pedigree.
Mas veja, não quero nem lembrar disso. Você pode arroz, feijão. Rapaz, você sabia comer a ração do cachorro? A Cristiano pegando um biscoitinho gostoso, rapaz, né? Nossa, eu falo assim, meu Deus, pão de carne. Terrível. Então não foi eu Ainda comida não. Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, veja, como é que. Sabe o que eu descobri? Aí que tá, elementos beta e alfa. Essa experiência, no princípio, era um elemento beta. Essa experiência que eu contei para vocês. Por que beta? Porque era uma experiência bruta. Não elaborada, não transformada. Eu não queria pensar. Em algum momento, sua mente chegou a apagar essa... Até o dia da aula. Eu não pensava mais nisso. Eu não queria pensar. Mas a partir do momento que eu vivi aquela experiência, isso virou um elemento alfa. Por quê? Eu passei a pensar, a simbolizar, a lembrar e a contar para vocês sem ter nenhuma implicação emocional negativa. Hoje eu falo normalmente. Tio, professor, cara. E acho que é meu amigo. Gente, e é bom falar, eu descobri que essa história tem um potencial para mexer com as pessoas. E mexe, né? Uns ficam com raiva da minha tia, outros falam, meu Deus, coitadinho. Não, mas isso aqui é para chocar mesmo. É pegar a pessoa. Porque, gente, tudo bem, comigo curto cachorro. E a menina que foi abusada pelo pai? E o rapazinho que foi abusado pelo tio? Quer comparar? Eu prefiro ter comigo com os cachorros. Mas pelo menos ninguém abusou de mim. Vocês estão entendendo? Então, gente, não acho um absurdo essa experiência. Não, sim, fichinha. Tem gente que passa por situações muito piores. Eu dou graças a Deus que eu consegui resolver a minha situação. E quem não conseguiu resolver? E quem não conheceu esse campo? Essa ferramenta que é a psicanálise? Que toca nesses assuntos. A gente está tocando na alma de vocês toda hora, gente. Não tocando na alma. Estudar psicanálise é ficar tocando na alma. Né? Ficar tocando em pontos críticos, internos, dentro de nós. Porque todos nós temos os nossos conflitos. A gente está tocando toda hora. Exato. A gente está falando em coisas da nossa vida aqui. Pode dizer que não tem nenhuma experiência que a gente não quer lembrar. Todos nós temos. Não somos super-homens. A gente não é uma inteligência artificial. Pelo menos não ainda, né? Estamos caminhando para isso. Vamos lá. Bom, gente. A função alfa, como é que ela se dá, então? Né? Que já a função alfa é exatamente o quê? A transformação dos elementos beta em alfa. Então, como é que se dá a função alfa? É o processo psíquico responsável por transformar elementos beta, que não podem ser elaborados, que são brutos, experiências emocionais traumáticas que a gente não quer nem lembrar, que a gente reprime, que a gente recalca, em elementos alfa. São experiências que a gente pode agora lembrar, reconhecer, considerar e achar, poxa, eu passei por isso, mas graças a Deus estou bem. Não é? Olha lá. E aí, essa conversão, o que é então a função alfa? A conversão das experiências emocionais brutas em conteúdos pensáveis. Gente, eu sou apaixonado por esse negócio. Olha, é você falar. Estamos falando, Cléia, a mesma coisa desde o dia de manhã. Só que com uma forma de falar diferente. Falamos Freud, falamos Klein, agora estamos falando na linguagem do Bion. Ou do bio. O que a Melanie Klein falaria? Função, posição o quê? O camarada na função beta, ele está em posição esquivo paranoide. Na função alfa, ele está em posição depressiva. Como é que ele fez para sair da função, da posição esquizo paranoide e entrar na posição depressiva? A função alfa. A função alfa que transformou, converteu. Qual foi a passagem? Como é que eu saio? Gente, olha que bacana. Como é que eu saio da posição esquizo-paranoide, elementos beta, e entrei na função, na posição depressiva, elementos alfa? A função alfa. Esse meio que faz essa conversão, que me tira da posição esquizo-paranoide e me leva para a posição depressiva. Onde eu integralizo, onde eu elaboro, onde eu compreendo, onde eu reflito. Olha que legal.
Segundo Wilfred Bion, a função alfa transforma impressões sensoriais em elementos que podem ser sonhados e pensados. Então, gente, Bion, o que ele enxerga? A possibilidade que você tem de não ficar recalcando, de não ficar jogando para a lixeira a mente, aquilo que você não quer lembrar, não fica fugindo, não quer. Não, a psicanálise dá essa possibilidade. Vamos falar daquilo que te machucou. Vamos falar daquilo que te feriu, vamos falar daquilo que te fez sofrer. Vamos falar do cocô do cachorro. Vamos falar do abuso. Vamos falar da humilhação, da vergonha. Gente, se a gente não for por esse caminho, a gente não vive essa conversão. Vamos falar do que dói, do que faz gemer. Porque essa é a angústia. É o que você deve desejar do seu paciente. É o que você tem que tirar dele. É por isso que a transferência é tão fundamental. E se não houver transferência, o teu paciente não vai confiar que você pode ser para ele o continente do conteúdo que ele traz. Vamos falar já disso aqui em bio. Você tem que ser o continente para o conteúdo que ele está trazendo. Vamos lá. Essa função, gente, da função alfa, né, não é inata, mas ela se desenvolve a partir da relação com o outro, né? Especialmente com a figura materna. De novo a materna aí. Que exerce inicialmente essa função para o bebê. A mãe, gente, então aparece nessa questão como esse agente que vai fazer o que é a função alfa, transformando as dores, o sofrimento do bebê em algo que ele consiga suportar. Não é? Vamos lá, o bebezinho tem que fazer o teste do pezinho. O que faz? Tem que fazer o quê? Tem o teste do pezinho. Tem que fazer um furinho. O bebezinho sente a dor, a picadinha, né? Vai fazer o sininho lá. Mas a mãezinha está lá fazendo o quê? Consolando aquele bebê. A experiência é traumática. A primeira injeção. Mas a mãe está lá. Qual o papel da mãe aí, da cuidadora do sexo masculino? Ô, pai, como é que a gente vai fazer, né? Você está mudando tudo. Bom, o bebê não pensa sozinho. Ele aprende a pensar. O pensamento nasce na relação. Vamos lá, a falha da função alfa. Ou quando não acontece a função alfa. O que acontece? Ele diz, quando algo me acontece, eu fico confuso, não consigo organizar. O que aparece nessa frase? Dificuldade de simbolização, pensamento fragmentado, experiência não elaborada. Aqui não é falta de inteligência, é falha na função alfa. A função alfa é responsável pelo quê? Pela transformação daquilo que que não foi bem elaborado, daquilo que trouxe dor, daquilo que trouxe sofrimento. Ok, gente? Vamos para a página 24, por favor, gente. Página 24, só para a gente ver o resumo aqui. A teoria de Bion. Essa primeira parte, né, que a gente vai falar mais um pouco na próxima parte. Estamos exatamente na metade da apostila aí. A teoria de Wilfred Bion, gente, introduz uma nova dimensão na psicanálise, ao mostrar que nem tudo é inconsciente e recalcado, algumas experiências nunca foram simbolizadas, o pensamento precisa ser construído, e é construído mediante a função alfa. A transformação dos elementos beta em elementos alfa. A transformação daquilo que eu não quero nem pensar em uma coisa que eu sou capaz de pensar, de entender, de compreender, de assimilar. Precisa acontecer essa transformação. Okay? A função alfa, então, representa o quê? A base do pensamento. A possibilidade de simbolização, não é? O fundamento da clínica contemporânea. Ali estão os exercícios para vocês repetirem as informações que nós já falamos. Okay? Vamos aqui para o 6, que esse conceito também é importante em Bion. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Não estamos dando aqui uma especialização em Bion, uma especialização em Klein, em Freud ou em Lacan, não. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Isso aqui é só para vocês saberem mais ou menos. O que se trata Bion? Quando eu ouvi falar de função alfa, elementos beta, elementos alfa, estamos falando de quem? De Wilfred Bion. Quando eu ouvi falar de posição esquizoparanoide, posição depressiva, estamos falando de quem?
Melanie Klein. Quando falávamos de inconsciente estruturado como linguagem, estamos falando de quem? Quem? Não, Lacan. Consciente? A linguagem, ela... Eu não falei de Lacan. Calma aí que eu não cheguei lá. Você pega É porque eu parei no inconsciente. Exatamente. Então, quando a gente fala de inconsciente, tópicas, primeira tópica, segunda tópica, estamos falando de quem? Freud. Ego, id, superego, Freud, pulsão de vida, pulsão de morte, Freud. Ok? Bom, vamos lá. Conceito de continente e conteúdo. Estamos falando de Bion ainda. Representa o aprofundamento direto da teoria da função alfa. Não é? Lá? É Bion. Função alfa e função... na verdade, elementos alfa e elementos beta. Função alfa é o quê? O processo de transformação dos elementos beta em elementos alfa. E não pode esquecer de diferenciar o que é o elemento beta e o que é o elemento alfa. Por aí. Por aí. Sadio e o ruim por outro. Aí, como eu sei que vocês são estudiosos, se você chegar em casa hoje, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão responder todos esses questionários num caderno. Né? A Thalita vai fazer isso, com certeza. Né? E Denilson também. Hoje ainda. Hoje. A Sulamita não tenho dúvida que vai fazer isso hoje. Vamos lá então. A miniatura do Luiz. Luiz é uma benção. Não vai contar pra ele, não, né? Vou contar. Daqui a pouquinho eu mandar um zap pra ele. Falar, ó, a tua aluna Cléia lá me chamou de miniatura tu. E eu esqueci que tá sendo. Tá aqui, tá online. Gente, vamos lá então. Ok, papapá. Trata-se então de um modelo fundamental para a compreensão da relação mãe-bebê e posteriormente da relação analista-paciente. O Bion faz uma coisa que a Klein ela fixou muito na relação mãe-bebê. O Bion, ele tem uma coisa a mais que ele faz. Ele traz essa questão da relação mãe-bebê para dentro do setting. Em relação a quê? Ao relacionamento analista-paciente. Analisando. Isso aqui é uma coisa legal. Ele traz o quê? Como é que foi esse relacionamento com... Como é que está a base da teoria? Relacionamento mãe-bebê. Beleza. Lá dentro da clínica, quem é a mãe? Lá dentro da clínica, a mãe é o psicanalista. O Luiz é a mãe. Você solamente é bebê. Eu sou a mãe. É bebê. Transferência? Ele não vai citar a palavra transferência, propriamente dito. Mas todo esse processo, por exemplo, função alfa, acontece mediante o quê? A fala. E tem uma história bacana de um psiquiatra brasileiro que teve contato com o Bion. Ele foi estudando psicanálise, esse psiquiatra foi nos Estados Unidos e conseguiu fazer sessão de terapia com o Wilfred Bion. E o Bion, ele contando, cara, é muito barato, né? Porque ele é propagador da teoria de Bion aqui no Brasil. E ele fala que o cara tinha uma forma de trabalhar assim, bem excêntrica. A nível, por exemplo, de chegar atrasado uma sessão. Que a gente poderia pensar que uma coisa absurda. Outra, ficar totalmente em silêncio. E não falar durante uma sessão inteira nada. Só esperando o que você fala. Imagina você pagar uma sessão. Com certeza não era barato, fake news. Isso na década de 70. Mas aí tinha o divã. Você ficava lá. Ora, pensa bem, você está lá para falar. E você não fala. Amigo, você tem 50 minutos. Acabou. Tchau. E aí tem uma questão que é do Lacan, que é o corte lacaniano, que o pessoal fala, que você começa, né, a terapia, mas num dado momento você fala algo que o psicanalista entende como extremamente relevante para entender a sua condição. E ele para ali. O Bion meio que pegou essa parada e fez isso com esse psiquiatra brasileiro. E o cara
Para a sessão? Para a sessão. Tudo bem, vamos ficar por aqui. Vamos, acabou. 5 minutos depois de ter começado. E você sai de lá. E esse cara é apaixonado por Wilfred Bion. Então, para você ver que, assim, balançar o sujeito mesmo. Você tem que ter muita autoridade no conhecimento que você está transmitindo para poder... Isso não é uma coisa que eu vou... O cara não chega naquele dia, hoje eu vou fazer isso. Não, é uma coisa que vai perceber. A experiência dele conseguiu observar. Exato. Será que ele pensava? Como é que ele pensava? Não, o que será que ele pensava? Vou fazer isso, fazia isso. Eu podia ter levado se fosse hoje, ele levar o assunto. Duvido. Aqui, como é que ele pensava? Cléia, você falou uma coisa interessante, ó. Bion busca descrever como o psiquismo humano, presta atenção, se constitui não apenas internamente, mas a partir de uma relação dinâmica com o outro. Viu? O outro, na qual um sujeito, continente, é capaz de receber, sustentar e transformar os conteúdos psíquicos de outro sujeito, conteúdo. Quem é o continente, gente? Presta atenção. O continente é aquele que é capaz de receber, sustentar e transformar os conteúdos psíquicos de outro sujeito. Quem é esse continente capaz de fazer isso? O terapeuta, o psicanalista. Ele é o continente. E o que o outro sujeito é? O outro sujeito é conteúdo. Gente, assim, a gente estuda essa relação de palavras. Mas esses caras não facilitaram pra caramba pra gente. Olha para a geografia dos mapas. Nós temos os continentes. E o que tem dentro dos continentes? Conteúdo. Agora a questão aqui, Solamente, é a seguinte. O continente precisa ser capaz de comportar o conteúdo trazido do sujeito. O conteúdo do sujeito. O sujeito é o conteúdo. Esse sujeito ele precisa achar espaço nesse continente, que é o psicanalista. Precisa achar espaço. Se ele não achar espaço, ele não vai conseguir sair daquela sessão, não vou dizer curado, mas assimilando melhor algumas situações que ele precisa assimilar para poder seguir na vida dele. Ok? Então veja. Capaz de receber, sustentar e transformar. Olha a responsabilidade do psicanalista. Ele precisa receber, ele precisa sustentar, ele precisa transformar esses conteúdos psíquicos, principalmente os em função o quê? Os elementos o quê? Beta, que esse cara está trazendo. Ele precisa disso. Ele precisa causar essa transformação via função alfa. Que você forma elementos beta em elementos alfa. Elementos que não podem ser elaborados, beta, em elementos elaborados, alfa. Quem faz isso? E aí, vocês estão entendendo? Eu. Estão entendendo? Então, beleza. Acho mais gostosa. Continente. Está entendendo? Então tá ótimo. Então vamos embora. Vamos ver? Quem faz essa transição, ajuda a pessoa a fazer essa transição é o continente. Terapeuta. Aí você vai falar isso com alguém. Você é o continente para você hoje. Ser meu conteúdo. Vem cá. Você vai ser meu conteúdo. Ô, Clé, que é isso, Clé? Nelson! Vamos lá. Fala pra ele. Tem cara que eu vou jogar todo o meu conteúdo em você. Eu não falei isso, Vamos lá. Segundo o Wilfred Bion... Ai, pai. Já virou piada o negócio, gente. O segundo Wilfred Bion, gente, ó. O continente recebe e transforma o conteúdo projetado trazido pelo conteúdo.
que é quem? O sujeito, né? Bill disse isso em 1962. Essa formulação, gente, implica que o psiquismo não é autossuficiente em sua origem, mas depende de uma função externa que possibilite a organização da experiência. E o que Bill pontua muito bem? A dependência do sujeito em relação ao analista. Por isso que, gente, não existe psicanálise sem análise. Não existe. Vira bengala. E não é conhecimento teórico. Só. E que, como conhecimento teórico, diga-se de passagem, a psicanálise é maravilhosa. Só que, e o benefício disso na sua vida? De fato, sem análise você não tem. Ok? Aqui, ó, conteúdo não contido. Vamos ver. Paciente. Eu começo a falar e parece que tudo vira um caos. Eu me perco. Mas por que está tudo virando um caos? Porque o que ele está falando não está achando conteúdo. Aliás, não está achando continente. Por alguma razão, a relação o que ele está expressando ali? A relação dele com esse analista não está propiciando uma possibilidade de insight, uma possibilidade de aplicação. Eu estava em uma análise didática com o Luiz, atendendo junto um rapaz. Esse rapaz disse assim: eu tive que sair do outro terapeuta, porque ele era um psicanalista também, mas parecia que não tinha capacidade de... Eu passava as coisas para ele, mas tinha retorno, sei lá, ficava um vazio. Não achava continente. Ele não achava o espaço que ele precisava. Como é que continua essa análise? Não tem como continuar. E aí o que a gente vê aqui nesse paciente? Excesso emocional, né? Falta de organização, dificuldade de contenção interna, né? Então não há estrutura para sustentar o que ele está transmitindo ali. O conteúdo acaba transbordando. E, gente, transbordar aqui vira raiva, vira ódio, vira um monte de coisa. Vira ira contra os outros, vira, né, relações ruins com as pessoas. Quando começa a transbordar esse conteúdo, ele não está reprimido, não está ali né, sendo recalcado, mas está transbordando, isso precisa sair. Na formulação de Bion, o conteúdo, então, corresponde o quê? Às experiências emocionais brutas, frequentemente equivalentes aos elementos beta. Ou seja, vivências não simbolizadas, carregadas de intensidade e difícil elaboração. O continente, por sua vez, é a função psíquica capaz de receber esses conteúdos, suportá-los sem rejeição e transformá-los em algo pensável. Porque o objetivo de Bion é esse, que nós sejamos capazes de pensar o que nos faz sofrer, sem comprometimento. Eu penso isso sem que isso me prejudique. Eu penso, eu me relaciono com essa situação, sim, foi angustiante, foi conflitante, mas eu consigo me relacionar com esse fato, com essa experiência emocional negativa, de uma maneira que eu consiga pensar nelas, sem que isso me traga algum tipo de peso, de angústia. Ok? Eu posso prosseguir. Bom, essa relação, o continente, por sua vez, né, é a função, já nisso? Já, né? Suportar, assim, sempre transformá-los em algo pensável. Ok. Essa relação não é apenas passiva, mas ativa e transformadora, gente. O continente não apenas segura o conteúdo, mas o metaboliza. Ó, o metaboliza, faz a batida da vitamina. Junta a maçã, a banana, né? Então eu estou repetindo isso de novo. Fica forte. Exato, aí devolve ao sujeito em uma forma mais elaborada, trabalhada, de forma que você consiga... Eu não engolia isso, eu não consegui engolir, mas agora está mastigado. Eu consigo mastigar, eu consigo engolir. Aí você agora... Ainda consigo depois ter aquele... Como é que eu falo isso com toda delicadeza, para não assim, ser chulo com as damas aqui presentes? Né? Qual é o símbolo que tem? Né? Todo mundo conhece. As moças delicadas também conhecem. Qual é o resultado? Quando você tem aquela... se engole e pum, chega lá, tá tudo ok. Qual é o resultado que vem depois? O arroto, né? Você falou o quê? Não, refluxo não, pelo amor de Deus. Refluxo é ruim. Mas derrota.
num sinal, o arroto, não é? A gente vê na cultura nossa uma coisa feia, mas deu certo. O elemento alimentou e o que não prestou, por ar saiu, tá tudo bem, festa. Então você é capaz de mastigar, engolir, ainda pode arrancar. Aí você sai. Obrigado, doutor. Só para sobre loja. Então, gente, vamos dar uma avançada aqui, tá? Vamos dar uma chegada lá no... Aqui, isso aqui, deixa eu ver aqui o 26, a página 26. Nesse pedacinho da falha do continente, isso aqui é importante para nós como analistas. Ó, a falha do continente. Quando o continente falha, quem é o continente? É o analista. Quando o continente falha, seja por incapacidade, ausência ou rejeição, incapacidade de quem? Do clínico. Incapacidade, ausência. É aquele psicanalista que não se faz presente. Detalhe, gente. Aprenda uma coisa. Não é porque eu fico em silêncio que eu não estou ali. Tem pessoas que mesmo em silêncio, elas se fazem presentes. Tem pessoas que falando estão ausentes. O psicanalista ele pode ficar em silêncio, mas ainda assim se fazer presente. Isso é uma coisa que você pega com a experiência. A sua presença, ela preenche aquele ambiente, independente de você estar falando ou não. Tem gente que não consegue ficar dentro de um carro, uma outra pessoa, sem estar conversando. Você tem aflição com isso. Que é como se ela não estivesse ali. Mas você pode muito bem estar num passeio de carro com uma pessoa que você ama, que você gosta, caladinho. E às vezes é tão bom ficar calado. Engraçado, porque assim, igual, eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu não sei conversar, eu não tenho assunto, que não sei o quê. Então eu sempre tive essa necessidade de, se eu tô sozinha com uma pessoa, eu preciso puxar assunto, eu preciso conversar. Só que eu amo silêncio também. E aí eu só reparei isso no meu último namoro, porque às vezes quando a gente ia viajar de carro, eu ficava às vezes um tempo desse silêncio. Só que ele gostava desse tempo e eu amava esse tempo também. Então, tipo assim, ali foi meio que eu fui entendendo, tipo assim, ressignificando, que não tem essa necessidade, não tem que estar falando o tempo todo pra libertador. Sim, mas se eu me calo, eu incomodo todo mundo. Se você se cala, então você acha que tem que ser falante. Não é que eu tenho que ser falante, é porque eu sou muito assim, acho que é porque eu sou extrovertida, sei lá. Aí eu incomodo todo mundo se me calo. Aí o pessoal já acostumou com ela assim. Então você tem que estar sempre falando. Eu não posso ficar quieta, nada. O que está te incomodando? O que não sei o Então, quê? mas isso também é uma coisa que a gente tem que ficar dentro. Porque é o outro lado da moeda. Uhum. Existe a pessoa que, por favor, fique quieta. Mas existe a pessoa que, por favor, fale. Né? E é neurótico isso. Mas todo dia eu tenho que falar alguma coisa. Pra você ver, né? Como é que são, as coisas são... Eu vou falar pra você que, assim... Hoje, antes de ser motorista, eu demorei muito para tirar a carteira de motorista. Demorei por relaxamento, eu nunca senti necessidade de ter carro. E aí, quando eu fui tirar a carteira de motorista e comprei carro, aí eu descobri esse negócio, porque eu sempre andava de carro com os outros e eu sempre achava que eu tinha que falar. Porque eu achava que se eu não falasse isso, estaria sendo chato. Então eu falava. É tão bom ficar quietinho. Mas eu não sabia disso. Não sabia disso. Então. Aí quando eu comprei o carro, eu comecei a eu ser o motorista, mas, assim, às vezes eu tento não ser indelicado com a minha esposa, nesse aspecto, sendo bem sincero com vocês. A minha esposa de manhã, ela é bem falante. E eu não gosto de manhã, eu não gosto de conversar com ninguém. a minha esposa não é de falar. Só que de manhã, ela vai tão animada trabalhando, que eu levo. E ela, rapaz, sexta-feira mesmo foi um caso. Isso. E aí eu gosto de ficar, de manhã não dá pra... Mas é bacana. Né? Mas, tá vendo como uma questão traz um monte de outras situações?
E, gente, se a gente não souber dosar essas questões, é problema na serrinha. Mas eu adoro de manhã, ele é elétrico. Seu esposo? É. Ontem eu estava indo no trabalho, né? Aí passou um rapaz na rodinha. Nossa. Ai, que bom demais. Eu quieto, rapaz. Eu gosto de ficar quietinho. Puxou Você falou até lá na hora de abrir o ponto de serviço. Aí você chega arrebentado, né? De manhã eu gosto de absorver bastante coisa, né? Cara, você sabe o que eu faço? Eu boto, irmão, Todo dia eu faço de manhã, mas só que eu tinha que dar atenção pra ele. Tirar o fone. Ah, de manhã já Eu confesso que no ônibus eu já fingi que não tava ouvindo. Você não fingiu? Colocava o fone, a pessoa falava, eu tava tipo. Mas esse camarada é muito bacana, cara. Pô, o cara é top. Qual vai ser o pai da minha vida? Tomara que não. Quando a gente faz viagem longa, aí eu falo bastante, perdo do ouvido. Eu vejo bater, você tá doido. Mas ela fala mais do que ele, né? Fala. Normal. Vamos lá. Normal. Vamos lá, gente. Se o continente falha, o conteúdo retorna de forma persecutória. Então, Doida pra chegar em casa pra falar assim, hoje eu vou ter. continente. O seu conteúdo. Isso é meio erótico, não, Cleia? Isso é meio erótico, hein? Doida pra chegar. Vamos lá, essa Cleia. Essa falha, gente, do continente, o continente não pode falhar, né? Pode gerar intensificação da angústia, dificuldade de pensar, sensação de caos interno, né? E funcionamento próximo à posição esquizo E aí eu não vou ter. paranoide, exatamente, né? Vamos lá, gente. Vamos dar uma avançada aqui e vamos dar uma chegada, sabe aonde? Fala isso aí, professor, tá legal. Eu tô no. Não, retomada conceitual aqui, ó. Vamos lá, pra gente finalizar essa parte. O conceito de continente, já que a Cléia gostou, e do conteúdo, permite compreender, né? Vamos lá. O psiquismo, então, se constitui onde? Na relação. Ah, sim, na página 28. Desculpa, gente, não avisei. Vamos lá. Retomada conceitual é resumo do que a gente falou, tudo o que a gente falou de Bion nesse capítulo agora do continente do conteúdo, tá bom? Vamos lá. O conceito de continente conteúdo permite compreender que o psiquismo se constitui na relação. Ele é construído na relação. O pensamento vai depender da transformação, né? No caso, transformação do quê? Elementos beta em elementos alfa. Muito bem, Cleia, isso aí. Né? E o que faz essa transformação? A função alfa. Quem opera a função alfa? O psicanalista. Representando a relação mãe-bebê, representa a relação analista-paciente. O pensamento vai depender dessa transformação. O pensamento, a capacidade de pensar naquilo que doeu, que fez sofrer, a experiência emocional desgastante, vai depender dessa transformação operada pela função alfa. Né? A clínica exige de cada um de nós a contenção antes da interpretação. Uma coisa que a gente tem que acrescentar aqui. Isso aí é citado aí mais em cima. Mas deixa eu falar, só para resumir. O psicanalista, e quem está estudando psicanálise, tem uma mania. Qual é a mania nossa? Tudo a gente quer analisar, tudo a gente quer interpretar. A luz da psicanálise. A luz da psicanálise. Mas calma aí. Calma aí. Pé no chão. Por quê? Às vezes, há uma pressa muito grande na interpretação. Por exemplo, a pessoa tem um sonho. Sonhos. Vou falar de sonhos que é mais fácil. Ah, eu tive um sonho. Menina, eu sonhei isso. O que você acha que é? As pessoas, elas querem papo, elas não querem tratamento. Elas não querem tratar uma história de sofrimento. Elas querem uma solução rápida. O ser humano é assim, é apressado. Então eu trago um sonho e eu quero interpretação. Só que se você vai por esse caminho, você pula muitas etapas. Não vai ter transferência. Vai ter apenas um sujeito suposto saber, como diz Lacan. Eu sei de alguma coisa que você acha que eu sei. Sou detentor de um saber. Lacan vai falar sobre isso. E tudo o que você quer de mim é o que eu sei. Você não quer tratar a sua angústia. Você quer o que eu sei.
Você quer conhecer o que eu conheço. Mas não é o que eu conheço ou o que eu sei que vai te levar a um insight, a uma reação, um conceito fundamental da psicanálise, a essa reação, a essa elaboração. Você precisa conhecer a sua história. Você não está na sala, no ambiente, no set, para me ouvir, dar uma aula. A aula é aqui. Ali não. Ali eu sou o continente, o conteúdo que você está trazendo. Eu sou o continente. Essa é a relação. Só que as pessoas, elas querem, e o psicanalista tem que ter cuidado para não cair, e detalhe, quando nós estamos estudando, nós corremos sério risco de ceder a essa tentação, que é o quê? Quero interpretar. Quanto é o teu sonho? Ah, sim. Quer dizer que ele anda curvado? Ah, sim. Quer dizer que ela é muito ciumenta? Ah, sim. Quer dizer que gosta de ficar em silêncio dentro do carro? Ah, eu já sei. Você já viu eu, Patrulha das Crianças? Já? A Jay foi fazer faculdade de psicologia, né? Pronto, o que ela fez? Saiu analisando todo mundo dentro de casa. Claro que eles fizeram uma mistura de psicologia e psicanálise, né? Quer dizer, a Jane pegava os livros e ficava identificando. Você, eu sei, você é paranoico, né? Você é narcisista. Quer dizer, gente, não é assim não. Então, qual é a preocupação? Não é interpretar, mas conter, receber o conteúdo que está sendo trazido. Deixa vir. Deixa falar. Talvez na primeira sessão você não dê nenhuma resposta. Então, o professor vai ser ainda mais peça teatro. Você gosta de teatro, né? Bom, Bom, só recebe na primeira sessão, recebe na segunda sessão, recebe. Talvez até a quarta, quinta, sexta sessão você não vai falar nada, porque tudo que a pessoa quer ser ouvida. Você acompanha aqui. E você pode ter certeza de uma coisa. Vá para a análise que você vai perceber isso. Se tem uma coisa que faz bem, é você esvaziar-se das angústias. Como é bom poder falar do que você está sentindo. Nossa, eu estou me sentindo leve agora. Beleza, tchau, até a próxima sessão. Você é analista. Nossa, estou se sentindo leve, legal. Mas não foi curado. Saiu se sentindo leve. Essa leveza é um aperitivo para voltar na próxima sessão. E volta. E assim vai. E só continente. Mas aí tem um detalhe que vocês precisam ter cuidado na clínica, que é o quê? Você não vai atender um cliente por dia. Você não vai atender 2 clientes por dia. Você não vai atender. Vamos botar aí que vocês têm uma clínica funcionando bem? 2 de manhã, 2 de tarde, 2 à noite. Vocês vão atender 6 pacientes por dia. Vocês vão ser quantos? Vocês vão ser continentes para 6 pessoas. 3 horas. 50 minutos cada sessão. Nessa parte está abaixo. Em média, isso por dia, né? por dia. Provavelmente no dia seguinte você não vai estar atendendo os mesmos que você atendeu no dia anterior. Esse que você atendeu nessa terça, só vão voltar quando? Na outra terça de semana diferente. Porém, você vai ter os de 4, de quinta, de sexta. Olha como é que é. Como é que é isso? Imagine o continente, né? Que o psicanalista não deve ser. Para dar conta de tudo isso. Mas é claro, você tem Luiz, né, com a experiência que ele tem, fala que não precisa mais. Mas eu uso as minhas anotações. Estou ali com minha planilhazinha, se for. Mas ele anota, porque quando eu for entrar aqui... Anotou com você? Caraca, o que você está escrevendo aí? Ah, fez com você? É que alguma coisa você não faz. Eu já Já. Então, com alguns pacientes ele não usa mais. Eu não sabia que estava usando ainda. Mas é necessário. Teve uma situação que ele me perguntou na última vez, aí eu falei, ele foi isso que me falou na primeira vez, não. Eu falei, cara, nem eu lembro o que eu falei, é aqui, ó. Aí eu tô na anotação, o que você falou? Continente. Quantos da última vez, até você voltar, quantos eles não atendeu? Eles não atenderam. Então é uma agenda, Cleber. Organização. Entendeu? Você já está no caminho. Eu já estou pensando, agora só para brincar, no relacionamento se eu quero ser continente de conteúdo. Então, o continente é aquele que absorve, a palavra não é exatamente essa. É o que contém, não, é o que contém o que está sendo trazido. Ele contém.
Você vai conter aquilo, você vai reter aquilo. Tá? Vai trabalhar, metabolizar e elaborar. Para ajudar, para dar do evolutivo, a gente tem uma certa dificuldade para falar, porque isso não depende do analista, de certa forma. Diretamente, indiretamente sim, diretamente não. Porque o que a gente quer é que o paciente faça essa elaboração por ele mesmo, que é isso que vai mudar. Okay? Vamos lá. Então, antes de se preocupar em ser intérprete da situação da vida das pessoas, se preocupe em ser o quê? Continente. Em conter o que é trazido. O continente representa o quê, gente? Nossa, você sabe que eu estou gostando muito do amigo aí? Oxe, obrigado. Obrigado, agradeço. Eu também. Hã? De você e do Bion. Do Bio? Você tá falando de que amigo agora? Não fiquei na dúvida, né? Ela tá falando de mim, não. Ela tá falando do Bio, entendeu? Não, do Bion. Eu tô aqui todo bom, me senti agora. Tô todo cheio. Ai, meu Deus, vamos lá. Essa creme me pregou uma peça. O continente, então, representa o quê, gente? A capacidade de suportar, a função de transformação e a base do trabalho analítico, ok? Essa função de transformação é